Oi, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho os olhos castanhos, meu nariz é médio e minha boca é grande. Meus cabelos são meio preto, meio grisalho. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, eu vou ensinar para vocês duas atividades de desenho que vocês vão poder praticar na sua casa com o material que vocês tiverem. São materiais simples, folha e lápis. Vocês vão poder se divertir e trabalhar bastante a criatividade de vocês. Vamos lá? Atividade: desenho com folha amassada. Para essa atividade, iremos precisar apenas de uma folha e lápis. Inicialmente, faremos uma lista de animais conhecidos. Não precisa ser necessariamente esses que estou anotando. Você pode fazer mais ou menos que eu fiz, diferentes ou iguais. O importante é que depois de anotados, você possa colocá-los para um sorteio. Amasse a folha que você vai desenhar. Abra a folha. Agora, sorteie um animal e procurar a imagem desse animal no meio do amassado. As ranhuras que foram formadas na folha irão ajudar você a encontrar esse desenho. Olha só como estou fazendo. Atividade: desenho criativo com formas. Para essa atividade, faremos uma lista de formas. Eu escolhi círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Você pode fazer outras formas. O importante depois é que vamos recortar para que possamos sortear um a um. Vou dividir minha folha em 4 partes. Agora, vou sortear onde cada uma das formas vai ficar. Pronto. Agora que as formas estão colocadas, umas pequenas e outras grandes, vou tentar
criar um desenho que junte as 4 formas. O importante é a composição ser única. Você não precisa tentar juntar tudo em um único elemento. Os elementos devem fazer parte de uma composição. Por exemplo, eu escolhi um tema, fundo do mar. Estou desenhando peixes, cobras, monstros, submarinos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender essas 2 atividades. Elas vão desenvolver a criatividade e imaginação de vocês quanto mais vocês repetirem. A nossa aula de arte ainda não acabou. Eu fico por aqui, mas agora começa a aula de artes cênicas com o professor Ricardo. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Alegria! Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Hoje eu vim falar com vocês sobre contação de histórias. Você gosta de ouvir uma boa história? Eu adoro! Tanto que eu sou ator e professor de teatro para poder contar e interpretar as histórias. Contar histórias é uma atividade que ocupa a imaginação humana há muito tempo, há milhares de anos. Pessoas de todos os cantos do mundo contam histórias para divertir, para ensinar, para relembrar ou apenas para passar o tempo. As histórias começaram a ser contadas muito antes da escrita ter sido inventada. Eu já falei com vocês aqui sobre a arte rupestre. Vocês lembram daqueles desenhos em paredes de caverna, que além de movimentos de seres e animais, tinham uma tentativa de escritas de símbolos? Pois bem, a contação de história vem mais ou menos dessa época. Eles também se reuniam ao redor da fogueira
e contavam as suas histórias de caçada e aventura no rio e por aí vai. Hoje nós temos histórias escritas em livros, revistas, sites e até desenhadas em formas de histórias de quadrinhos. Além, claro, de filmes, novelas, séries e o nosso querido e amado teatro. Mesmo assim, todos os povos do mundo mantêm a tradição de contar histórias oralmente, e que já foi o jeito mais importante de se passar uma informação adiante. Tudo que uma cultura necessitava preservar, suas crenças, suas histórias, suas tradições, tinha de ser contado oralmente. Cada geração deveria contar as histórias de sua cultura para a geração seguinte. O conhecimento transmitido desse modo, de uma pessoa para outra, oralmente, é chamado de tradição oral. Mesmo as culturas que usam a escrita mantêm a tradição oral para passar certas informações. Nós brasileiros, por exemplo, temos o nosso querido folclore, que são histórias, costumes, cultura passada de geração em geração. Algumas vindas dos nossos povos originários, os indígenas, das pessoas que habitavam essa terra antes da chegada dos portugueses. Na região nordeste daqui do Brasil, por exemplo, temos a literatura de cordel, e nessa literatura as histórias nascem como poemas cantados. O cordelista, pessoa que faz o cordel, vai inventando e cantando seus versos de forma rimada e cadenciada. Com os versos prontos, ele escreve e faz o cordel. Se olharmos para o continente africano, temos os griots, que são mestres na arte das palavras. Eles são narradores, cantores e músicos responsáveis pela transmissão oral das tradições de seus povos. As histórias vão mudando com o tempo, vão sendo contadas de formas diferentes por diferentes pessoas. Um contador pode mudar uma história com a intenção de melhorar, de deixar mais interessante, mais legal, ou pode de repente inventar algumas partes simplesmente porque ele não se lembra da história toda, esqueceu um pedaço. Então, para não deixar a história com um buraco, cria uma nova parte. Você já ouviu a expressão "quem conta um conto aumenta um ponto"? Pois bem, vem daí. Sempre que uma história é contada por pessoas diferentes, ou até por mesmas pessoas, mas em momentos diferentes, podem surgir novas situações, novos personagens, novas histórias dentro de uma história. E você, sabe uma história de cor? Tem alguma aí na memória? Você sabe contar com todos os detalhes? Por exemplo, na sua história da Chapeuzinho Vermelho, quem salva a menina? É um caçador? Ou é um lenhador? Ou é um professor? Na sua história, o lobo é morto? Ou ele entende que estava errado, pede desculpas e segue o seu caminho? Existem várias formas de se contar uma história. Crie a sua. Se você quiser conhecer novas histórias, converse com a sua professora, com o seu professor, converse com alguém da sua família, com seus amigos. Garanto que você vai ter muita história para contar. Bom, galerinha, hoje fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa videoaula e que vocês contem e ouçam muitas histórias por aí. Fiquem bem, até uma próxima. Tchau, tchau.